Oi, artistas, tudo bem? Aqui é Cristina Ribeiro e hoje nós vamos fazer aquela nossa aulinha que tá todo mundo pedindo. Luz e sombra. Tem gente que já pinta e ainda não sabe direito o que é luz e sombra. Então, ó, fita crepe no risco, levantou, coloca o carbono, as fitas assim. Vamos tirar o risco. Aqui eu já tirei, então agora a gente simplesmente tira, dobra lá bonitinho para você usar de novo. Lembrando que todos os riscos estão no blog, então o link está logo abaixo do vídeo aí. Se você não faz parte ainda do nosso canal, junte-se a nós, já somos milhares, queremos chegar a milhões, não fique de fora. Se você quer aprender a pintar realmente, você vai assistir até o fim. Você vai ver que lá no blog tem as aulas organizadas em blocos, por postagem, e fica muito fácil acompanhar. Vai pegando uma por vez. Pegando uma por vez e vai fazendo e treinando que você vai chegar lá. Nosso tecido é sacaria, nosso pincel de cerdas, de chá de aparado. Esse daqui é um número 12, um número bom. Bom, tá calor, nossa pintura é úmido sobre úmido. O que que nós vamos fazer? Vamos pôr diluente. Quando tá muito calor, a gente faz o quê? Água limpa, molha o pincel e dá uma quebradinha no diluente. Isso vai evitar que a pintura seque muito depressa. Nosso impasse aqui é o seguinte. Nós temos... Aqui eu pus, você viu que eu peguei um risco muito simples, porque é um risco bem simples, né? Pra quem tá iniciando. Não adianta, gente, a gente começa sempre do primeiro passo. Então, eu vou cobrir com diluente. E enquanto isso eu vou aproveitar para falar o seguinte. A luz, se existe luz, obviamente existe sombra. Eu vou escolher a nossa sombra, a nossa luz, antes de pintar. Antes de pintar, eu vou resolver de que lado essa sombra vai bater. Ou se eu for copiar uma foto, se eu for copiar um risco, uma pintura que já tá feita, você vai saber olhar e ver se tá certo ou não. Tipo, eu vou decidir se a minha luz vem da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. No nosso caso aqui, ou ela existe a possibilidade de vir de frente também. Aqui eu vou simular 3 ovinhos de Páscoa, né? Então, primeiro ovo. Eu vou usar amora rosa ciclame. Eu posso começar com a claridade. Ou não, posso colocar depois. Isso vai da técnica que a gente vai usar. Então é o seguinte. Aqui eu escolhi que a luz vai incidir da esquerda para a direita. Você mais ou menos observando aí a natureza, observando no dia a dia, você vai notar que tipo de sombra isso forma. Eu vou colocar um pouco, lembrando que, eu vou colocar em movimentos circulares, lembrando sempre que no tecido, o jeito que você colocar a tinta, ela fica.
Não é como no óleo, que você tem aquela mobilidade toda. Aqui não. Então, eu coloquei o branco aqui pelo meio, certo? Eu vou vir com rosa ciclame. Tinta de um lado só do pincel, tinta sobre o traço, eu contorno. Certo? Contornei, encho meu pincel, continuo contornando aqui pra baixo. Agora eu começo a espalhar. Eu chego aqui próximo ao branco, você tá vendo como com o diluente a tinta corre com facilidade? Eu posso cobrir tudo. Eu não gosto de deixar vaguinha para colocar uma tinta mais escura, porque isso não costuma dar certo. Porque se você for olhar de perto, a tinta tá manchada. Bom, aplicamos a tinta em tudo, certo? Vamos friccionar bem o pincel, para que a tinta penetre bem a fibra do tecido. Aqui em volta eu vou chegando assim, ó, pra cima do branco. Eu vou entrando pela borda da luz que eu já fiz com o branco. Eu vou espalhando essa claridade. E você vê que eu vou apagando as marcas. Eu limpo o pincel. Eu sempre tô falando aqui que toda vez que a gente limpa o pincel, a gente para de pôr tinta e começa a esfumar. Chega lá até a bordinha. Olha que interessante. Agora eu vou pegar o uva, eu ponho só no cantinho. Aí eu venho com esse tom fazendo a sombra. Note que são tons próximos, você vai pegar tons próximos. Então, se você pegou um verde escuro, você pega um verde claro, mais ou menos no mesmo tom. Ou clareia. Clareia com branco. Lá no pratinho. Ó, aqui como a gente quer dar um formato arredondado, o que a gente faz? A gente vem com a sombra. E aqui a gente arredonda, ó. Então, estamos aqui, então, dando o que? O tom da sombra. Ok? Úmido sobre úmido. Eu posso vir aqui e colocar ainda um pouco, um ponto de brilho. O ponto de brilho vai depender do tipo de superfície com a qual você tá lidando. Se for uma superfície brilhante, aí é teu critério. Se for uma superfície brilhante, vai ter um ponto de luz mais incisivo. Se não, se for fosco, não vai. Se eu quiser aprofundar as sombras, o que é aprofundar as sombras? É colocar um tom ainda mais escuro sobre a sombra que já tá feita. Eu posso esperar secar e vir com o mesmo uva a seguir, ou então eu posso acrescentar aqui, caberia muito bem, um violeta, por exemplo. Esse é violeta só, porque existe o violeta cobalto também. Ponho a tinta de novo, só lá no cantinho.
Dessa vez menos, ó. Arredondo aqui pra dar o formatinho do ovo. Tiro a tinta do pincel. Quebro a linha aqui. Aprofundei. Não preciso aprofundar até lá em cima. Porque de cima sempre vem um pouco de lustro. Para esfumar bem, é esfregando. No tecido é esfregando, esfregando, esfregando. Até a gente notar que nem aqui, eu noto, olhando assim, que não tem marca. Mas na câmera as marcas aparecem. Eu posso vir com um pincel grandão, pitual, que você tiver aí, e dar uma maior esfumada. Essas superfícies arredondadas, tipo ovo, tipo jarro, precisa. Tá aí, gente. Nosso ovo bem iluminadinho. Agora eu tô aqui fazendo o ovo amarelo. Já adiantei um pouquinho. Eu volto aqui com amarelo limão. E vou esfumar. Esse segundo ovo tá por trás do primeiro. Então, a luz vai bater mesmo mais lá pra cima. Então, aqui eu tenho o amarelo cádmio e o amarelo limão pra luz. Eu posso vir em cima do amarelo cádmio, espalhando essa luminosidade. Por fim, eu venho com o branco. Tomando cuidado sempre que o branco, ele tira a vibração da cor. Então, vamos usar só um pouquinho. Limpo bem o pincel e espalho aqui só no lugar. Ele abaixa a vibração da cor, ou seja, a cor começa a ficar opaca. Então, quando a gente quer clarear um tom, a gente sempre escolhe um tom abaixo. Bom, aqui existe o fato que esse ovo está por trás. Então, se a claridade vem daqui, a sombra vai incidir sobre esse ovo aqui. Então, eu vou aprofundar essa sombra. Eu vou pegar o quê? Um amarelo mais escuro. Aqui, no caso, meu siena natural. Tinta de um lado só do pincel. Eu vou projetar uma sombra aqui. Faço meu arredondadinho aqui. E a sombra, ela não precisa ir até lá em cima. Olha a diferença que dá. Agora, esse ovo projeta sombra sobre esse? Não, só se a luz viesse de frente. Aí projetaria aqui, projetaria aqui. Por isso que você tem que observar na natureza. Natureza que eu digo é no cotidiano. Se tá daqui pra lá, a luz batendo aqui vai projetar uma sombra aqui. Esse próximo ovo projetaria uma sombra se tivesse um ovo pra lá, né? Então, é isso que a gente tem que observar. Podemos aprofundar essa sombra um pouquinho? Podemos. Vamos de sépia? Muito pouquinho, porque o sépia é uma cor forte. Então, eu pego assim, uma dica de nada assim no cantinho do pincel, bem pouquinho mesmo. Ponho só aqui embaixo. Não, já não vou subir tanto com essa cor.
Olha, cada vez que a gente aprofunda, dá um toque a mais, vai deixando a pintura mais rica. O olhar do artista é um olhar treinado. O artista, ele anda por aí misturando cores na cabeça. Para tudo que ele olha, ele mistura as cores na mente. Isso que dá a diferença. O trabalho tá molhado, né? Depois do trabalho seco, a gente pode reforçar a luz. Isso é um treino, né? Então, o carbono, você vê que aparece aqui com as cores claras, né? Se fosse para vender, já não daria. Você teria que fazer um risco mais clarinho e dar um jeitinho de cobrir. Vamos aqui agora vamos ver. Vamos pegar um azul. Olha, aqui no caso, eu peguei o azul ultramar. Eu vou pegar o branco. Vou colocar desse lado todo até a borda. O pincel tá sujando de amarelo. Isso não é bom, né? Porque se a gente quer um azul, o azul com amarelo fica verde. Então, não dá. A gente vai descer aqui com esse azul ultramar. Eu vou pegar o azul ultramar puro. E vou vir com ele aqui do outro lado. Eu achei que essa cor veio muito transparente. Não sei se é defeito, não sei se é assim mesmo. Quando eu for chegando aqui, ó, eu vou começar então a misturar. Eu misturo fazendo movimentos de vai e vem sobre esse branco. Eu não pus o diluente aqui, já secou. Tá demais esse calor, né? E na pintura em tecido que a gente pinta úmido sobre úmido é um problema. Você também pode deixar o tecido assim, não molhado, mas levemente umedecido, para evitar essa secagem tão rápida. Essa tinta tá realmente muito transparente. O que eu tô estranhando bastante. Vou aprofundar então com um azul mais escuro, que poderia ser o azul marinho. Vou pegar um pincel menor e voltar pro 12, né? Tinta de um lado só do pincel, eu venho aqui, tinta sobre o traço, eu contorno. Vou subir a sombra, daqui eu só vou espalhar e vou subir pra lá.
pro lado em que realmente fica a sombra, né? Que é o nosso lado direito. Então, você vai usar essa explicação aqui que você tá recebendo em tudo. Ah, um arranjo de tomate, uma banana atrás da outra, em tudo, tudo, tudo. E você vai olhando aí na sua casa. Tá, a banana tá lá em cima da mesa, o ovo tá lá em cima da mesa. Pra que lado que a sombra vai? Se a mesa é marrom, que cor que é a sombra que é projetada sobre a mesa marrom? Já parou pra pensar nisso? Na cor da sombra? Esse ano nós vamos fazer um canal voltado mesmo para ensinar. Então, se você quiser aprender, você fica ligadinho aí. Aqui no meio eu posso dar uma gracinha aqui, um brilhinho maior. A pintura é algo delicioso, é divertido, mas ela tem técnicas. Então, se você não quiser ficar aí pagando mico, chegar com aquele trabalho feio e ver o pessoal com aquela risadinha amarela, fala, ai, que lindo! Então, você trata de caprichar. Estamos aqui para isso, ó. É de graça, né? Aproveita. Aproveita que eu tô aqui, aproveita que estamos aqui, aproveita que este canal esse ano vai crescer pra caramba. Sempre voltado ao ensino. Ó, cantinhos. Certo? Agora aqui, olha como ficou bonito. A nossa travessinha aqui vai ser branca. Qual é a característica do branco? O branco como luz, porque a cor existe duas teorias. Teoria dos pigmentos, que é a aplicação do pigmento em si, e a aplicação e a teoria das cores como luz. Certo? Como luz, todas as cores juntas resultam no branco. Como pigmento, todas as cores juntas resultam no preto. Gente, é o seguinte, uma vasilha branca, uma travessa branca, de que cor que ela vai ser? Vamos fazer uma experiência? Se eu chegar aqui e passar branco em tudo, eu vou estar fazendo uma vasilha branca? Olha só branco. Resulta em quê? Em nada. Em nada. Isso aqui não é nada. Então, o que que a gente vai fazer? Bom, vamos vir com o nosso diluente levemente diluído em água, para segurar esse calor, certo? Mais diluente. Eu sei que as nossas aulas são um pouco mais longas do que o normal, e sei também que poucas pessoas assistem até o fim. Pra mim não importa muito. Só que se você tá comprometido a aprender, você vai assistir até o fim, 1, 2, 3, 4, 10 vezes o quanto seja necessário para você fazer, para você ter sucesso aí na sua pintura, certo? Veja qual é a sua dificuldade, comenta aí no canal, a gente vai pegando os comentários e vai tentando atender os pedidos mais comuns a todos. Bom, aqui eu vou pegar uma tinta, deixa eu ver um tomzinho. Eu vou pegar
Um pouquinho de cinza. Um pouquinho de sépia. Um bom tanto de diluente e ó. Quanto mais diluente você põe, mais transparente a mistura fica. Você vê que o sépia com o branco, ele deu quase um caque, né? O caque é mais claro. Eu posso pegar tinta direto da tampinha? Posso. Desde que eu esteja utilizando um pincel, eu vou pôr mais branco aqui na mistura. Ou uma espátula devidamente limpo, higienizado. Depois eu vou falar também sobre isso. Porque o pessoal anda aí marretando no cuidado com o material. Poxa, se você tem 20, 30 tintas e percebe que uma delas está zoada, meu, você não vai enfiar o pincel nela e o pincel nas outras. Você vai tirar ela fora. Se for muito importante usar aquela tinta, o que você vai fazer? Você vai separar um pincel para ela. Em seguida, vai lavar o pincel com água sanitária, por exemplo. Ó, tô chegando aqui. Com essa misturinha que eu fiz. Quando eu faço uma mistura, eu tô misturando aqui duas tintas, o sépia e o branco. Então, fica mais fácil de você saber com que tinta você vai fazer a sombra. E também a luz. É só você separar novamente os tons. Aqui, para fazer o chãozinho, eu já posso sair fora aqui, a partir da metade, mais ou menos, ó. E sai um pouquinho aqui também. Porque você tem que fixar sempre o teu motivo sobre uma base. Pra não ficar voando no ar aí, não ficar voando no nada. Bom, vamos começar então a dar... Eu dei um tom de base, certo? Eu vou começar dando a sombra. Ó, aqui embaixo, eu pego o sépia, porque eu passei uma mistura de sépia mais branco. Eu venho com o sépia aqui, ó, um lado só do pincel, passando embaixo. Até chegar aqui tá mais claro. Exatamente isso que a gente quer, porque do lado de cá tem luz. Do lado de cá tem sombra. Então, a gente vem dando essa sombra aqui. Com o sépia, ó, eu venho. Onde também tem uma curvinha. Onde tem uma curvinha, a gente nota que ela é meio abaulada aqui, certo? Então, você vai... Se tem uma curvinha, tem sombra. Você pode olhar no pé da sua vasilha aí, da sua travessa, que você vai ver exatamente o que eu tô falando. E agora sim, a gente vai, ó, suar na camisa aqui pra espalhar esses tons. Ó.
de baixo pra cima, sempre tem sombra também. Agora a gente vai vir com o branco. Eu vou pegar aqui, vou pegar da borda, vou puxando pra dentro. E já vou colocando a nossa luz. Aqui desse lado eu posso entrar até um pouco na área de sombra, porque é justamente desse lado que tá entrando a nossa luz. A luz na borda, ela é sempre mais incidente. Ela sempre vai aparecer mais, porque ela tá em cima. Então, eu vou pondo luz pra cá cada vez menos. Pra cá eu ponho bastante, porque é o lado que bate a luz. Eu deixo terminar em nada lá, ó. Venho aqui para o meio. Esfumando. Quando eu for chegar lá do outro lado, já gastei essa tinta aqui. Pego o meu grandão pra ficar mais fácil. Ops. E venho. Um lado mais escuro, um lado mais claro. Venho no formato do objeto. Ó. No pezinho também, eu noto que eu tenho um formato. Eu venho. Passo o meu branquinho. Vamos fazer a sombra abaixo da fruta, da fruteira aqui. Nós vamos colocar uma sombrinha aqui, bem bobinha assim, né, básica. Coloca lá junto do risco e espalha. Isso só serve para assentar o seu prato, sua travessa, seu objeto na mesa, sobre a superfície. Certo? Agora, para onde é que esse prato tá projetando sombra? Se a luz tá vindo daqui para lá, ó, posso estar vendo na minha mão, ó, a luz projetando para lá. Ele vai projetar para trás do objeto. Aí com o pincel sujo, só sujo, você pode vir aqui e fazer essa sombrinha lá para trás. Aqui, posso dar um brilho depois. Posso dar um brilho aqui, assim, aqui no pezinho, aqui, depois de seco, né? Essa parte aqui, que é a parte interna, parte inteira aí da nossa fruteira.
Eu venho com um pincel que caiba. Pincel que a gente usa. Qual é o melhor pincel? Pincel que você se adapta melhor. É lógico que existem marcas de pincéis, mas... Você vai fazer lá o lado de dentro. O lado de dentro é escuro, por quê? Porque o lado de dentro tem sombra. Que você pode dar alguns pequenos toques aqui por baixo. Aqui do outro lado. Podemos pegar aqui e dar mais uma intensificada aqui, ó. Nesse formato. Gente, se eu escolhesse que a luz viria da direita, toda essa luz ficaria do lado contrário. Se eu decidisse que viesse de frente, as sombras seriam... As luminosidades ficariam todas aqui no meio. No meio da travessa, as bordas escuras, no meio dos ovos, as bordas mais escuras. Então, aqui nós fizemos da esquerda para a direita. Como se aqui tivesse uma lâmpada ou uma janela que propiciasse essa claridade. Pessoal, divulga bastante aí, para que esse trabalho gratuito possa continuar, certo? E eu espero que vocês tenham gostado. Curta o canal, compartilha aí. Se estiver vendo no Face, compartilha. Se você estiver vendo no canal, é só apertar aí embaixo do vídeo aí a opção compartilhar e mandar bala para todas as suas redes sociais. Eu espero realmente que eu tenha conseguido ajudar vocês no que são os seus anseios, as suas necessidades, hein? Beijinho, beijinho, até o próximo. Tchau, tchau.